Glória a Deus. Graça e paz mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aos irmãos aqui na gravação, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Aproveita você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, marque o sininho nas opções todas, tá bom? Para que assim que postarmos mensagem, vocês estarem recebendo as notificações. Compartilhe essas mensagens, comentem, deixem seu like para fortalecer o canal. E o mais importante, nós falamos assim, a força de expressão fortalecer o canal, mas o que mais me interessa é ver esses testemunhos maravilhosos aí que eu vejo aí, as pessoas que estão livres, as pessoas que estão em paz com Deus, por ouvir uma palavra dessa que traz descanso para as nossas almas. Bem verdade, uma vez ou outra, entra alguns irmãos aí que não compartilham da mesma ideia, da mesma mensagem e questionam algumas coisas. Mas, amados, a vida é feita de questionamentos. Nós não estamos pregando uma mensagem aqui, impondo nada a ninguém. Aqui você entra, você acompanha, assim como os irmãos que estão aqui presencialmente. Nós ouvimos a palavra de Deus e o Espírito de Deus vai testificando, vai fortalecendo a nossa alma, vai nos edificando. Nada que é por força, nada que é por violência, como dizia o profeta. É tudo pelo mover do Espírito Santo. Uma manhã maravilhosa de louvor aqui nos bastidores, nós já tivemos. E agora estamos aqui pelo canal para compartilhar desse tema. A graça manifesta as intenções do coração. A graça manifesta o coração. Amados, as pessoas têm o hábito, né, de dizer assim, eu creio na Bíblia, eu creio nas Escrituras. E nós temos falado muitas vezes sobre isso. As Escrituras, como um todo, é um compêndio de informação, mas que não é a palavra de Deus para aplicar-se nas nossas vidas. Eu falei como um todo. Eu não posso pegar a Bíblia como um todo e aplicar na minha vida. Primeiro que existem muitos erros de tradução, né? Existem muitos erros de conjugação verbal, temporal, que não se aplica a nós. Então não tem como eu pegar a Bíblia e fazer como a religião faz. Eu costumo dizer que montar uma igreja é muito fácil. As pessoas às vezes falam bem, alguns eram até locutor de rodeio, ou narrador de futebol, ou narrador de loja de esquina, tem uma oratória boa, aluga um espaço, coloca as cadeiras, coloca aqui um púlpito, um som, alguma coisa assim, fazem um curso de teologia, pega um diploma de pastor, pronto, eu sou pastor, tenho uma igreja e pego a Bíblia e vou pregar a Bíblia de qualquer jeito. E é isso que eles estão fazendo. Eu estava acompanhando na TV um desses grandões aí da mídia aí, tendo a cara de pau, e eu fico triste como é que os filhos de Deus caem nessa. Tendo a cara de pau de pegar umas ampolazinhas assim de vários tipo de óleo, né, de várias cores, e ele sentou ali com a cúpula dele, e ele disse assim, essa é a campanha do cheiro. Eu digo, opa, do cheiro? Ô glória! Ele foi lá em 2 Coríntios, pegou o texto que Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, e ele leu o versículo e ele disse, olha aqui, ó, cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida. Então você vem, você leva esse cheiro para casa, e aqui é o cheiro da vida. E aqui, irmão? Não, aqui é o cheiro da morte. Aqui é o trabalho que fizeram. A gente vai desfazer porque aqui é o cheiro de morte. E as pessoas em cima desse povo. E sacrifica, e dá dinheiro, e dá casa, e faz isso, e faz aquilo. E isso em nome de quê? Em nome de Jesus. Mas que Jesus? Ah, irmão, mas ele leu a Bíblia. Claro que leu, irmão. Então, como eu falei, não é você ler a Bíblia, pregar a Bíblia. É você explicar, é você tirar a mensagem. O Evangelho está na Bíblia. Não, e eles
usam qualquer texto isolado para criar um pretexto para inventar essas heresias. E nós é que somos hereges. Nós é que somos radicais demais porque nós queremos fazer como Jesus ensinou. Examinai as Escrituras. Então a graça de Deus, amado, ela manifesta, ela revela as intenções do coração. Que não basta dizer que crê na Bíblia, que é evangélico, que é crente, que é isso. Não é isso. É o conhecimento que você tem da palavra de Deus que vai manifestar o teu coração. Quem você é em Deus. Não é o tanto que você conhece da leitura, mas sim o que você vive da graça de Deus. Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. Vamos entender com os textos. Livro histórico de João, capítulo 2, versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam. Claro, está dentro de um contexto aí que a gente não vai ficar lá preso no contexto. Mas algumas pessoas estavam tentando impressionar Jesus, falar aquilo que não era de fato. Mas não tinha como enganar Jesus. Não tinha como manipular Jesus. Porque Jesus a todos conhecia. Jesus sabia o que estava no coração de cada um. E Jesus não confiava neles. Será que você pode se posicionar de uma forma de que Jesus possa confiar em você? Confiar naquilo que Ele entregou nas tuas mãos? Será que como Paulo você pode declarar: eu não anulo a tua graça, eu não desfaço, eu não vou ultrajar o Espírito da graça, eu não vou pisar no sangue da aliança, eu não vou profanar o sangue da aliança? Será que você pode manter essa convicção, essa certeza de que Jesus, olhando para você, ou melhor dizendo, vivendo em você, Ele vai dizer: esse eu confio, como Jó. Desgraça na família, mortes, misérias de tudo quanto é lado, a ponto da própria mulher dizer: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz: louvado seja o nome do Senhor. E era por isso que Deus dava testemunho de Jó. Porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus confiava. Deus sabia que ele não ia, de hipótese alguma, abrir mão da sua fidelidade, do seu caráter com Deus. Assim como José lá, que a mulher de Potifar, ela vem seduzi-lo. E ele foge, ela segura ainda a capa para dizer que tinha uma prova contra ele. Mas não vale a acusação contra os escolhidos de Deus, amado. Não adianta manipular. Não adianta arranjar coisas, falsos testemunhos. Não adianta arranjar caluniadores para tentar derrubar aquele que Deus já levantou e está de pé pela fé. Mas a eles aí, Jesus não confiava, porque Jesus sabia, conhecia a todos. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, amado. Não tem como esconder absolutamente nada de Deus. É por isso que o Evangelho da Graça é esse filtro e esta palavra que de fato tira toda a máscara da religiosidade. Porque não tem como você chegar na luz, que é o Evangelho, e permanecer em trevas. Porque quando a luz chega, o conhecimento chegou, as trevas são dissipadas. Olha lá. 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia onde? No homem. Deus manifestava, Jesus manifestava os corações dos homens. Ele sabia o que estava no homem. Judas está ali do lado dele, um apóstolo, um doce, comendo a Páscoa com ele. Ele pegava um pedaço de pão, porque o religioso diz assim: se você não comer o pão, você não tem vida com Jesus. Judas recebeu na boca.
Jesus deu na boca de Judas o pão. Mas Jesus não confiava nele, porque Jesus sabia quem ele era. Ainda que os outros confiassem, ainda que os outros que estavam ali do lado dessem credibilidade, Jesus não dava. Porque não bastava andar com Jesus, não bastava comer com Jesus, não bastava falar de Jesus, não basta falar que está na graça, mas o que é que está no coração? Porque a graça manifesta as intenções do coração. Glória a Deus. Olha lá, Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Não há, não existe. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar, amados. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Nós fomos ensinados a nos tratar como homem, a confessar os erros para o homem. Eu conversava sempre com a minha esposa que nós éramos de um lugar onde os líderes ficavam caçando. Sabe o que é caçando? Caçando um casalzinho olhando torto para outro para depois chamar na sala anexa. Salão anexo. O que é que está acontecendo com vocês? Porque Deus não está mostrando nada, tu está de olho na vida dos outros. Em Cristo, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que tratar. É que eu vou perder tempo e ficar procurando saber o que é que está acontecendo. Eu preciso sim olhar a saúde dessas pessoas que estão ouvindo esta palavra, porque esta palavra produz saúde. E é claro que eu não vou ficar feliz em saber que existe alguma coisa fora do lugar, mas não ficar procurando para estar expondo e manipulando as pessoas a se submeterem a eles, a ponto de as pessoas não darem um passo sem a sua aprovação. E aí você fica onde? Aqui, ó, na mão deles. Eu sei o que está acontecendo. Está acontecendo isso. Para quê? Para que isso? É como alguém me questionou, acho que foi pelo canal, uma palavra sobre casamento. Ok? Olha se Jesus se preocupou com isso. Olha se Jesus vai se preocupar para ensinar sobre casamento. Casamento? Sou eu e minha esposa. Eu que tenho que me virar com ela. Eu que tenho que me acertar com ela. Mas eu vou ter que preparar a igreja para trazer uma... Eu não estou dizendo se for fazer um retiro, um encontro de casal, alguma coisa como esse pessoal faz, eu não nada contra. Se for algo que vai de fato acrescentar, tudo bem. Mas usar o momento que nós temos para edificar a igreja de Cristo em espírito, para ficar tratando de casamento, tudo bem, eu vou fazer o que Paulo falou. Pega lá 1 Coríntios, abre a Bíblia. A mulher pertence ao homem, a mulher se respeita um ao outro. E eu queria que vocês ficassem sozinhos por causa da tribulação do casamento. E resumindo, se virem. Porque não é uma doutrina, era um conselho. Mas as pessoas querem pegar tudo que está na Bíblia para fazer livro, fazer doutrina, para aprender de alguma forma. A palestra hoje é sobre libertação. Olha, então eu vou, porque hoje é libertação. Não entendeu ainda. A palestra hoje é sobre casamento. Eu vou dar palestra sobre casamento o dia todo, e você vai para casa, vai continuar com a mulher que Deus te deu, com o homem que Deus te deu, e você vai ter que se resolver. Então nós precisamos crescer, precisamos entender que esse Deus que habita em nós, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Se você não confiar nele, você vai confiar em mim. Temos que tratar com ele. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
A palavra é de quem? Deus. Ela é o quê? Viva. Ah, então ela é viva. E ela também é o quê? Então ela funciona. Ela é uma palavra viva. Ela produz vida. E ela é eficaz. Ela resolve a causa. Então não sou eu que vou resolver. É Jesus. Você precisa crer na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Essa semana foi uma semana difícil para mim. Me ligaram me desafiando. Eu não vou mais ficar nessa graça. Por quê, minha irmã? Eu não vejo vocês orando. Eu parei de orar por causa de vocês. Como é que é? Você não quer ter compromisso com a palavra. Você não quer ter compromisso com o Espírito. O seu coração já está manifestando quem você é. Agora vem colocar a culpa em mim? Ah, porque no sistema eu orava e eu fazia isso, fazia aquilo, minha família estava protegida, mas depois que eu vim para a graça está acontecendo tanta coisa na minha família, eu não sei explicar. E aquilo me deixou triste, amado. Que as pessoas não estão confiando. Eu já falei no início aqui nos bastidores. Você foi chamado para confiar inteiramente na graça de Deus, na palavra de Deus. É Ele que é o teu Senhor, é Ele que é o Salvador, é Ele que é o Espírito que habita em você. Se você quiser ser manipulado pelos homens, vai para lá. Aqui você é conduzido pelo Espírito de Deus. Você aprende a andar em Cristo. A religião nos manipulou. A religião nos conduzia. A graça não. É o Espírito que te direciona. Tudo que você fizer, você vai tratar com Ele. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Cadê? Faltou pilha? Glória a Deus. Tudo que você faz, você trata com Ele. Ele te conhece muito bem. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E ela é o quê? Apta, preparada para discernir os pensamentos e intenções do coração. A graça manifesta quem você é em Cristo. Não tem como se esconder. A luz tudo manifesta, tudo revela. Então alguém chega na graça e diz assim: eu era do sistema, era escravo do sistema, glória a Deus, que palavra maravilhosa. De repente começa a se prostituir, beber, andar de qualquer jeito, nas obras da carne, andar de qualquer forma. Olha aí, a palavra que na palavra que nós pregamos, não. A graça revelou, manifestou o coração dele quem ele sempre foi. Ele só estava se escondendo, mas ele sempre foi aquilo ali, irmão. Sempre foi aquilo ali, não se admire não, irmão. Porque quando essa palavra chegou na minha vida, eu não usei dela para dar ocasião à carne, porque eu entendi que eu era salvo, que eu tinha sido predestinado em amor, que não há condenação sobre a minha vida, que independente do que eu venha fazer, Deus continua me amando. Eu sei de tudo isso, mas eu não vou usar disso para andar de qualquer jeito. A graça revela o meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou largar o doce, vou largar o aço hoje. Tem gente que no sistema tinha medo de dizer: puxa, falei leve, não tem? Tinha medo de dizer: puxa, no sistema. Na graça, liberdade em Cristo, conhecendo a verdade. Ah, sim, palavras torpes me causam náuseas. O que tem? Eu vou perder essa maçã por causa disso? Eles são ignorantes ainda. São brutos ainda. Não aceitam a repreensão. Xingam. No sistema não fazia com medo de ir para o inferno. Não fazia com medo porque era obreiro. Mas na graça, o que tem?
A graça manifesta quem você é. A graça revela que nós sempre fomos em Cristo. Porque a graça, ela tira as máscaras e mostra pensamentos e intenção do coração. Ah, irmão, mas eu pensei que a palavra hoje seria uma palavra. Essa é a palavra. 1 Coríntios 11:19. E até importa que haja entre vós o quê? Heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Tem que haver essas coisas no nosso meio, para que os verdadeiros, os sinceros, venham se manifestar. Paulo disse lá em Atos: depois da minha partida vai entrar lobos no meio de vocês, dentre vocês mesmos vão se levantar alguns, que vão levar, né, na linguagem deles, o rebanho após si, e não após Cristo. Eram pessoas que não tinham nenhum tipo de compromisso com Deus. Tinha compromisso com a religião. E Paulo diz em 1 Coríntios, onde é que está esse contexto? Esse texto está dentro do contexto do compartilhar do pão, que as pessoas dizem que era Santa Ceia, que não tem nada a ver de Santa Ceia aqui. Tudo indica que era uma festa tradicional dos judeus, chamada festa ágape, ou a festa de confraternização, festa de amor, onde eles se reuniam, se banqueteavam. Só que tinha um problema aqui. O problema aqui é que eles não estavam fazendo como Jesus fazia. E Paulo veio explicando. O Senhor Jesus na noite, não é agora não é agora quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios. O Senhor Jesus na noite que ele foi traído, Jesus pegou o pão. Paulo disse, eu não estava lá, você também, ó Coríntios, não estavam lá, foi Jesus e os 12. Ele pegou o pão, partiu, deu graça e disse, comei. Houve ali uma comunhão, ainda que um ali era um opositor, que era Judas. Mas houve ali uma comunhão, um compartilhar do pão. Mas aqui dentro desse contexto, diferente do que Jesus fez, estava, eles estavam embriagados. Eles estavam comendo e olhando o necessitado aí com a barriga roncando e não tinha coragem de partir o pão. Aí Paulo disse, o que é isso? Vocês estão desprezando o corpo ali já não era pão, era a igreja. Vocês estão desprezando o corpo. Vocês estão comendo e deixando os irmãos com fome? Olha aí o banquete que está aí. Você aí nem o cheiro vai sentir. Vai ter um banquete ali. Aqui todo mundo chega, todo mundo come. Acabou. Mas todo mundo come. Então os coríntios não. Alguns comiam e deixavam os outros irmãos com fome. E outros bebiam a ponto de se embriagar. O pastor disse que é a Santa Ceia. Então vai ter que dar vinho à igreja para se embriagar como eles faziam. Então, dentro desse contexto, Paulo dá esta palavra. Até importa que haja entre vós heresia, porque era uma heresia aquilo que estava acontecendo. Comendo e deixando os irmãos com fome. Bêbados dentro da comunhão. Pessoas embriagadas. Aí Paulo disse, isso é heresia, mas é necessário que aconteça para que o sincero se manifeste. Alguém vai se levantar e vai dizer, nós não aprovamos isso aqui não, viu? Você está aqui ouvindo essa palavra, você está acompanhando porque você foi sincero. E você não estava aguentando e não estava mais aprovando aquilo que a religião estava fazendo com você, em nome de Deus. Por quê? Porque a graça manifestou que você é uma pessoa sincera. Amém? Olha lá. 14:25. E portanto, os segredos do seu coração ficam o quê? O segredo se manifesta, irmão. Aqui não vai ser culto de profetada. Não? Deus manda te dizer que tem alguma coisa aí no teu coração, alguma coisa que tu não sabe. Meu servo, já começa. Aquilo que está no teu coração. Quem já ouviu isso? Aquilo que está no teu coração. Aí o coitado não conhece nada das escrituras. Meu Pai do céu, o que é que está no meu coração? No meu está cheio de sangue. Aliás, sangue não, né? Sangue é... O meu está bombeando sangue.
Mas aí eles dizem, olha o que está no seu coração, e a pessoa já começa, a mente vai lá em São Joaquim e volta. Meu pai, eu fiz aquilo semana passada e Deus agora revelou, estou frito. Aquilo que está no teu coração, nem falou o que é, a pessoa já está dizendo, Deus revelou tudo o quê, irmão? Não tem nada. Mas o povo gosta disso. Isso impressiona. E portanto os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Dentro do contexto, aqui é um outro assunto. Os coríntios estavam falando em outras línguas, em outros idiomas, em um lugar indevido, inapropriado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os filhos de Deus receberam o dom do Espírito e eles começaram a falar em outros idiomas e deram testemunho de Deus a quantas nações? 14 nações. As 14 nações que estavam ali naquela festa de Pentecostes, eles ouviram falar da vida do irmão. Foi isso? Aquelas 14 nações que estavam ali ouviram Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos falando em outros idiomas, falando aquilo que aconteceu no casamento, na família. Eles ouviram falar das grandezas de Deus. Então Deus manifestou os dons de línguas para que eles falassem outros idiomas, para dar testemunho das grandezas de Deus para outros povos que não tinham aquela língua local. Em Corinto é diferente. É uma cidade portuária. Em Corinto já existia uma congregação, um povo que se reunia, que não tinha necessidade de ninguém estar falando em outro idioma, visto que o idioma já era um idioma conhecido, era um idioma local. E visto que o idioma era para ser falado para os de fora e não para os de dentro, não tinha por que os coríntios ficarem falando em outros idiomas. Que a religião diz que os coríntios estavam não era isso. Eles estavam falando em outro idioma que não tinha nenhum tipo de necessidade. Todos aqui falam o quê? Português, amém? Por milagre, porque eu não estudei, vai que, por milagre, pelo Espírito aqui, eu falo alemão. Aí eu vou ficar pregando alemão aqui, pra quê? Não vou edificar ninguém. Agora, o meu espírito, em verdade, de fato será edificado, porque eu vou estar falando, pregando em alemão, orando em alemão, e Deus que conhece todos os idiomas, Ele sabe o que eu estou falando. Mas o irmão, não! Era isso que estava acontecendo aqui. Então os coríntios estavam falando em outros idiomas. E Paulo disse, vocês não sabem que aquele que profetiza, que fala as escrituras, que declara a mensagem, que libera a palavra, que profere a mensagem, ele é maior, muito maior do que aquele que fala em outros idiomas? Muito maior. Por que, Paulo? Porque quem profetiza, é o que estou falando aqui, é o que estou fazendo, porque quem declara essa mensagem, quem lê as escrituras, quem passa esta palavra, está edificando quem? A igreja, o corpo. Mas quem fala em outro idioma, ele edifica, e a igreja fica sem entendimento. Então todos vão entrar e vão dizer, esse irmão está o quê? Louco. Era isso que estava acontecendo aqui no contexto. Mas quando eles entenderam que a necessidade, a prioridade era o profetizar, era o pregar a palavra, aí Paulo disse, agora sim, querem falar em outros idiomas? Fale 2, no máximo 3, e tem que haver intérprete. Não venha para cá rodando, colocando a mão na minha cabeça, dizendo que Deus está mandando, não. Aqui a gente não vai constranger ninguém. Tivemos um caso aqui com a irmã, deu uns labachulha aqui dentro. Não, a gente não vai constranger ninguém, porque de onde nós viemos, nós tínhamos essa prática, alguns. Eu tinha. Eu era um papagaio do bico fino. Churubicanta. Mas eu tive que ter humildade e reconhecer que aquilo ali era só uma falácia, aquilo que veio para minha mente com tanta força que eu reproduzia, acreditando que fosse uma verdade. Ainda que o meu coração estava inclinado para Deus, porque eu sempre fui assim. Mas aquilo que saía não fazia sentido.
Então nós sempre temos falado isso aqui, aconteceu, alguém veio aqui, teve uma oportunidade, é difícil, mas aconteceu até no meio da reunião, visitou e ouviu uma palavra e na hora se emocionou, sentiu o mover, a presença, ninguém olha para trás, fica todo mundo quietinho, tá bom? Respeito, fique na paz. Agora a prática não vai continuar porque elas serão o quê? Educadas. Mesma coisa as pseudas manifestações. E entra ali, você levanta a mão e caiu. Aqui não vai ver isso, porque não temos essa cultura, essa prática aqui. Vai chegar quietinho, vai sentar, se gritar a gente bota para sentar, toma um copo com água, dá um café quente para queimar a língua. Ouça a palavra e se converta. Racionalidade. Culto racional a Deus, amém? E aí você vai crescendo, vai sendo edificado. A igreja linda, olha que igreja maravilhosa, olha para aí. Espíritos aperfeiçoados, filhos de Deus, amado. Agora aquele peso, aquela coisa, não tem que existir isso, amado, no nosso meio. Então, quando eles entenderam que a prioridade era profetizar, ou falar, ou ler as escrituras, ao invés de falar em outros idiomas, Paulo disse, e portanto agora, os segredos dos seus corações ficam manifestos, porque a palavra tudo manifesta. Assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Amém? Então esse era o contexto desse texto. Efésios capítulo 5, versículo 13. Olha lá. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas porque a luz tudo manifesta. A luz tudo manifesta. Todas essas coisas se manifestam pela luz. A luz tudo manifesta, amado. A luz é esta palavra da graça de Deus, que revela o interior do homem, não o exterior. A religião revela o exterior. O você vir, aceita Jesus, muda de roupa, muda o teu penteado, muda a sua forma de andar, ou até mesmo de falar, porque vira jargão. Vira jargão. A religião faz isso, mas ela não manifesta o caráter do teu coração. A graça de Deus manifesta quem você é, porque a luz tudo manifesta. Não fica nada em oculto que não haja de ser revelado. Quem você é em Cristo, a graça de Deus, ela vai te expor. Irmão, mas Jesus vai expor, é a sua palavra que é luz. Jesus disse no seu ministério terreno, não pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama. Tem que ser colocada num local alto, para que todos que venham passar ali, vejam aquela luz. Não se esconde uma cidade edificada atrás de montes. Você, amado, é essa luz em Cristo. Você é esta vida que foi transformada pelo poder da palavra. E todos vão olhar para você e ver essa diferença que há hoje na sua vida e de tempos atrás. Como que alguém vai olhar para o irmão Elcio e dizer, bom, Elcio eu conheci na religião, ele era assim. Hoje eu conheço ele na graça, que ele diz que está no evangelho, hoje ele está na verdade, mas me parece que lá ele era doutrinado, porque a religião serviu para doutrinar, colocar medo, prender, escravizar. Então, na religião, você não ia curtir, digamos assim, um paredão, porque você tinha receio ali, porque tinha o pastor, tinha medo de perder a salvação. Então você não ia por esse motivo. Agora, a graça de Deus, ela manifestou teu coração e todos vão ver realmente que você sempre foi. Amém? Olha lá. 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça
que se vos ofereceu na revelação de quem? De Jesus Cristo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Que é cingir? Você segurar, você amarrar. Imagine uma calça com cinto, ela está cingida ali, está seguro. Está segura, a calça não vai cair. Pedro está dizendo que você tem que estar com os lombos do teu entendimento cingido. Ou seja, a tua mente, ela precisa estar firme. O teu entendimento precisa estar firme, cingido em Cristo Jesus. Você precisa estar com os lombos do teu entendimento cingido e sendo sóbrio. Uma pessoa sóbria. Uma pessoa que sabe o que está fazendo. É uma pessoa que não perde a noção das coisas. É uma pessoa que tem consciência. É uma pessoa racional. A graça de Deus, ela manifesta a racionalidade. Não tem como você fazer alguma coisa e dizer que não sabia. Você está sóbrio. Você está convicto, certo do que é certo e do que é errado. Por isso que nós dizemos que não é o homem que vai ditar as regras. O próprio Espírito é quem ministra. Você lembra do tempo da religião? Eu lembro que minha esposa ia se arrumar e dizia assim, essa roupa tá legal? Aí é o marido ou vice-versa. Não, isso aí não, tal e tal. Eu não me dou esse trabalho hoje. Seja sóbrio. Você sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém tem que estar aqui manipulado por ninguém, não. Ninguém tem que estar aqui debaixo de opressão. Tem que vir congregar. Tem que vir participar. Tem que servir a Deus. Todos somos sóbrios. Essa palavra me traz paz, me faz o bem. Essa comunhão é agradável. Eu quero isso, porque eu desejo isso. O meu coração manifesta isso. Chega de medo, de pavor, de angústia. Que você achava que você só ia prosperar se você sacrificasse no altar. É interessante que as pessoas não pensam. Não são sóbrias, não raciocinam. Elas achavam o seguinte: viviam de qualquer jeito no mundo. Veio para a pseudo-igreja, o homem agora colocou o cabresto. Aqui você vai prosperar se você sacrificar, se você se submeter, se você subir, se você descer. E as pessoas não pensam, peraí, mas antes eu não fazia nada disso, eu era próspero. Se você não der o dízimo, você vai perder o emprego. As pessoas não pensam, peraí, antes eu não dava o dízimo e eu era até bem empregado. Não pensam, parece que só pensa a partir da religião. Não pensa a partir de Cristo. Em Cristo, na graça, você vive, sede sóbrios. Racionalidade. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Houve uma revelação da graça de Deus em Jesus. Agora espera, descansa inteiramente nela. Não é o que você faz, é o que a graça de Deus faz na sua vida, amado. Paulo disse, eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Epa, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É a graça de Deus na nossa vida, amado. A graça de Deus. Essa palavra vai revelar o teu coração se de fato você confia nesta palavra. Se você confia nesta graça. 1:14. Como quem? Como filhos desobedientes. Filhos obedientes. Como filhos obedientes.
Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O que é concupiscência? Desejos. E esses desejos havia onde? Na ignorância. Quantos desejos, concupiscências eu tinha na minha ignorância? Quantas concupiscências, quantos desejos desenfreados você tinha na sua ignorância? Na sua ignorância você desejava prosperidade, você barganhava com Deus. Eu vou dar aqui porque o pastor disse, se eu der esse, Deus me dá em dobro. Ignorância, desejo, concupiscência, avareza. Isso é ignorância, amado. Achar que se você der alguma coisa para Deus, Deus vai te retribuir em dobro. Por quê? Irmão, o senhor nunca leu não? É só ler a Bíblia, irmão. Jesus disse que nesse mundo teremos 100 vezes mais. Tudo texto fora de contexto, amado. Então havia desejos, concupiscências que havia na ignorância. Eu quero ver a minha família salva. Aí a ignorância começava a atuar. A receita religiosa. Faça isso, pratica isso, e assim, porque a tua casa vai ser salva. E as pessoas com aquela cobiça, com aquele desejo, naquela ignorância, faziam tudo que a religião mandava, mas não confiava na palavra de Deus. Nunca confiaram. Nunca descansaram na graça de Deus, nunca entraram no descanso do Senhor. Sempre estavam aflitos. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, não se conforme com os desejos que antes havia na tua ignorância. Quantas vezes você foi induzido a buscar Deus em coisas, em fazer prova, em desafio? Isso era ignorância, amado. Hoje a palavra diz que Ele habita em você, Ele está em você. A graça de Deus, ela traz inteligência espiritual, sabedoria espiritual. Aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, Deus revelou para aqueles que o amam. Quem ama, Deus manifesta. Efésios 4:17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Vaidade da mente. Cuidado com a vaidade da sua mente. A nossa alma, a nossa mente, ela precisa estar intacta, salva no Senhor. Eu não posso deixar nenhum tipo de vaidade me contaminar, roubar a essência do Espírito, a graça, o mover de Deus. Eu sou livre para fazer o que eu quero, eu sou livre para ir e vir, para brincar, para me divertir, para ir na praia, para ir no cinema, para comer uma carne assada, um cuscuz com ovo. Eu sou livre, mas eu não posso deixar uma vaidade maligna entrar na minha mente e me separar de uma comunhão plena que eu tenho com Deus. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E não precisa citar nome, dar nome, você sabe o que é vaidade em você. Eu não estou dizendo de uma vaidade onde você vai ter que se vestir bem, onde você vai ter que se maquiar. Não, você é lindo, você é linda, você é maravilhosa. Faça, viva em paz. Eu estou falando de uma vaidade que entra para a tua alma, contamina a tua espiritualidade, te afasta de um relacionamento sólido com Deus. Aquilo que vai roubando, vai minando, sabe? Você vai perdendo o prazer das coisas de Deus. Pessoas que não têm mais prazer em fazer uma leitura da palavra, em um momento de meditação. Não tem, amado. Por quê? Entrou vaidade no coração. A Netflix fala mais alto. Os grupos de WhatsApp falam mais alto do que Jesus. Isso é triste, amado. Oi, mas isso é doutrina.
Não tem não, amado. É a graça revelando os corações. A porta do bar com a cachaçinha fala mais alto do que o momento com os irmãos de comunhão. Fica fácil, irmão, falar de uma palavra de Deus para todo mundo não entender o conceito de viver o Evangelho. O que está no teu coração? A graça manifesta isso. Qual a real intenção do teu coração? Não é alguém que vai cobrar de você cobrar de você mesmo. Eu quero ser melhor, eu quero me doar mais, eu quero servir mais, eu quero ser útil na vida do meu próximo, eu quero ter uma palavra de bênção, eu quero ser um testemunho vivo desta palavra que mudou a minha vida. Chega de contar vantagens religiosas, que o meu joelho estava cheio de calo porque eu buscava a presença de madrugada. Chega de contar vantagens que eu fiquei 24 horas de jejum. Não é isso, amado. Isso é vaidade religiosa. Eu estou vendo que essa irmã nem ora. Não tem nem cabelo de cocó. Vaidade religiosa. Esse irmão aí diz que é crente. Eu vejo ele de bermuda correndo ali no parque. Vaidade religiosa, amado. Para que isso? A graça não manifesta o teu exterior. O teu exterior todo mundo está vendo. A graça manifesta o teu interior. É o teu coração, é a tua mente. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Olha a vaidade. 4:18. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pelo quê? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Coração duro. Entendimento, bloqueado, tenebrecido, cauterizadamente, não entra nada. Mente fechada. Só entra aquilo que a religião disse que é comunhão com Deus, pão na igreja, vida próspera, dízimo, busca a Deus, porque senão só entra aquilo. Não entra a luz, não entra a revelação, não entra a palavra de sabedoria, não entra a palavra de conhecimento, só entra religiosidade. Quando não é religiosidade, é a carnalidade mesmo. É os dois extremos. Dureza de coração. O escritor de Hebreus, ele diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Quando você escutar a voz do Espírito, não endureça o teu coração. 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Se entregaram, perderam todo o sentimento. Tem pessoas que não têm, assim, não faz sentido viver uma vida para agradar a Deus. Tem gente que não sente vontade. É legal, irmão, isso que vocês estão falando aí, mas havendo perdido, e muitos têm perdido isto. Não é que não tinham, perderam. Perderam por quê? Por causa da vaidade e dureza de coração. As coisas da vida o sufocaram. É aquela semente que, diga-se de passagem, não eram 4 sementes, era a mesma semente. O problema não era a semente, o problema não é o semeador. O problema é o terreno. A semente era a palavra, o semeador era Jesus. A culpa não é a palavra, a culpa não é o evangelho da graça. Você está vivendo a vida que você está escolhendo viver. Você está praticando o que você quer praticar. Porque você tem consciência. O culto é racional. A palavra iluminou teu coração. A palavra manifestou quem você é. Então o problema não é a semente. O problema não é o semeador, não é o espírito.
O problema é o terreno, é o coração. É como esse coração está recebendo a semente. Até recebe com alegria, mas depois vem as informações, as dificuldades, as coisas da vida e sufoca aquela semente. Não consegue progredir, avançar. Não consegue se ver mais longe, mais alto. Só se vê dali para trás. Ou se conforma onde já chegou. Esse oceano do Espírito, essa graça de Deus, ela nos desafia a cada dia a viver níveis mais profundos de conhecimento. E que isso nos prepara, amado, para a vida. Eu lembro de uma época que eu passei um tempo fora de mercado de trabalho e eu estava bem ansioso e eu disse, o que é que eu vou fazer com esse tempo? O que é que eu fiz? Aproveitei o máximo possível. Foi um tempo que parece que eu estava comendo as escrituras. Tem gente que nesse momento aí de quarentena, que já está mais de não sei quantos meses aí, nem sequer pegou a palavra para meditar. Não tem interesse, não coloca prioridade, não tem. Se eu quiser ler, eu coloco aí, eu vejo o irmão aí no YouTube aí. Mas não desenvolve, não querem mais, não perder esse sentimento, essa coisa boa, esse relacionamento, sabe, de levantar e olhar para os céus e dizer obrigado, Jesus, esta palavra que me corta, que me faz viver de fato uma vida diferente, como luz. Não tem mais, entendeu? Aí vira aquela coisa mecânica. Eu não quero ser mecânico, pelo amor de Jeová. Se tem uma coisa que eu sempre lutei contra, é isso aqui, ó. Profissional. Todo domingo vocês vão me acompanhar aqui, glória a Deus. Às quarta-feiras estaremos aqui, o tecladista ali, a menina. Mecanismo, coisa mecânica. Isso é horrível. A nossa vida espiritual não pode estar baseada nisso. O andar em novidade de vida, o reinar em vida, você está trabalhando, está ali no labor do sol, está batendo na massa, está fazendo o que você estiver fazendo, mas a tua mente alegre em Cristo, renovando, crescendo na graça, aprendendo, amando. Isso é evangelho, não é uma coisa mecânica, onde eu chego dia de domingo, sento, ouço o pregador, vou embora, minha vida maligna continua do meu jeito. Profissionais da fé, da religião, onde são assalariados, têm suas carteiras assinadas e pregam aquilo que os seus presidentes, líderes mandam. Mas não tem evangelho em si, não tem vida em si. Por quê? Porque eles perderam todo o sentimento e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados. Como está a verdade em quem? A verdade está em Cristo. Se você tem ouvido Cristo, se você tem sido ensinado por Ele, como a verdade está nele. É para ouvir Ele. É ser ensinado por Ele. Porque a verdade só está nele. A verdade não está no nome, a verdade está nele. Em Jesus. E ele vai continuar o assunto. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. É para se despojar, é para arrancar fora, é para tirar, é para jogar fora. Tudo do velho homem, da velha natureza. É claro que dentro desse contexto existe a questão das alianças. Mas aqui nós entendemos como uma expressão de que você precisa fazer morrer as paixões do velho homem que você tinha antes em Cristo. Ou parece que não mudou nada?
Eu sempre fui muito incomodado com isso, de ver grupos de pessoas se dizendo de Deus, jovens principalmente. Meu irmão lá atrás sabe disso. Eu fugia disso. Mas quando se reunia, não aguentava ver a mocinha passando, os crentes. Ô, glória! Safadeza! Cadê o temor de Deus? O que tem, irmão? As cobiças maligna, carnal. E dentro das chamadas igrejas, porque afinal de contas, toca, prega, canta. Pastor coloca a mão, tem a orelha lá na hora da ceia. Mas depois que sai, aquela carnalidade, aquela devassidão. Aí me chamava de... Me deram um apelido. Espírito de velho. Meu irmão Elcio tem espírito de velho. Ele é muito cheio de não me toque. Tem que respeitar, meu lado. Respeitar. Eu respeito as irmãs mais novas como irmã. Respeito as senhoras como tia, como avó. Respeito meus irmãos mais velhos, meus irmãos mais novos. Não vem pra cima de mim, porque eu sou da cidade, não sou tão velho, que eu vou confundir as coisas, não. Tem que ter caráter de Cristo, amado. Aí você, camaleão. Agora eu tô com meu irmão ali, que é uma pessoa mais madura. Aí eu tô, não. Aí depois eu tô com ele. Falando. A graça revela quem tu é, irmão. Não adianta disfarçar, não, camaleão. Ô, irmão. Desculpa, irmão, mas tem que ser falado mesmo. Tem gente que conheceu a palavra da graça agora, lá o Mé. Chapado agora, irmão. Prostituição agora virou hobby. Largar casamento virou... Ah, porque tá na graça. Ah, não, se você ficar pregando assim, eu não vou vir mais congregar, não vou ofertar. Quem pensa assim já vai tarde. Se não tiver o transporte, eu pago. Evangelho é evangelho! Evangelho é evangelho, amado! Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito da vossa... Tem que haver uma renovação, sim! Quem concorda? Tem que haver uma renovação, amado! O Evangelho renova a nossa mente, amado. Se essa palavra não transforma dentro disso que nós estamos falando, para que nós vamos pregar o Evangelho? Qual a diferença que a sociedade vai fazer depois que ouvir uma palavra dessa, se não a colocar por prática? É mais um sujo falando do mal lavado. Ô, irmão, glória a Deus, que palavra abençoada, irmão, que você me pregou. Lembre-se de uma coisa, você é um outdoor de Cristo. Pregou? Ô, glória, agora, ó, se liga, ó. As pessoas vão ficar de olho. É como uma pessoa disse assim, tá pregando legalismo, tá forçando a barra. Eu prefiro assistir Geraldo Moraes. Falei, vai. É porque eu não estive lá no Rio, eu não sei os bastidores lá de Geraldo Moraes. O Cajado come no centro. O Cajado, modo de falar, ele vai entender se ele acompanha essa mensagem. Chamando os irmãos por responsabilidade e compromisso com Deus. Não é viver na vaidade da mente de qualquer jeito, não. E todos que congregam sabem disso. Os que não sabem já saíram porque querem viver na cocaína, na cachaça, nos pagodes da vida. E não querem compromisso com Deus. Mas ninguém vê, amado, na graça de Deus, aqueles que tiveram os olhos iluminados, usando da liberdade, para dar ocasião à carne, não, irmão. Ninguém vê isso não, amado. Porque eu conheço a graça e... Não! Nós vimos um povo compromissado, um povo sério, um povo que teve uma mudança de vida, um povo que foi arrancado do sistema pelo Espírito, para vir para a liberdade, para adorar a Deus, servir a Deus em Espírito e verdade. Não que foi tirado de um sistema opressor para vir para agora para um sistema carnal, mundano, viver de qualquer jeito e dizendo, eu estou na graça de Jesus.
Oi, mas essa palavra ninguém nem vai querer ouvir. Eu quero. Olha aí, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede o quê? Transformado pela renovação do vosso. Tem que haver uma transformação? Sim. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver uma transformação no entendimento, não haverá essas manifestações aqui, ó. Não vai provar, irmão. É como eu faço sempre um paralelo, é aquele filho pródigo que sai de casa, vai gastar com as meretrizes, e o outro fica em casa servindo. Aí o pródigo cai em si e diz, peraí, meu pai é rico, eu vou voltar. Ele volta, encontra o pai de braços abertos. E o que estava em casa servindo, não tinha mente renovada. Ele tinha tudo, mas não sabia que era dono. Ele disse, olha, daí chegou, o senhor fez festa. Eu aqui há tanto tempo te sirvo, não tenho nem um cabrito para comer. O pai disse, mas tudo que eu tenho é teu. Tu não desfruta por quê? Porque não conhece. Muitos filhos de Deus não desfrutam porque não conhecem. E muitos não desfrutam porque conhecem, mas não praticam. 12:11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos aonde? De espírito, servindo o Senhor. Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 1, que os judeus, eles tinham o quê? Zelo de Deus, mas eles não tinham o quê? Eles não tinham ali, ó, entendimento. Então Paulo disse, eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Agora você tem entendimento, você foi renovado. E o zelo? E o zelo tem? Tem zelo aí? Tem zelo de Deus aí ou não? Tem que ter zelo de Deus, amado. O zelo continua. Você não tem que perder o zelo. Você perdeu foi ignorância. Você não pode perder o zelo. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Tem gente que perdeu o zelo, se tornou preguiçoso. Não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito. Na carne não vai ter fervor de jeito nenhum. Na carne, para tu acordar para vir aqui, foi uma luta. Para atravessar a cidade, então, na carne, se você for consultar a carne para estar aqui, reunido, e levar essa palavra, e tá, não faz nada, irmão. Agora o espírito, cheio de fervor, você pode todas as coisas, amado. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Não perca o zelo. Mas sejam fervorosos de espírito agora, servindo ao Senhor. Colossenses 2:6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Tende cuidado. Olha aí, ó, presta atenção aqui. Tome cuidado. Você já recebeu a palavra que você deve ter zelo, que você deve renovar sua mente. Você já recebeu a palavra que você deve abrir mão das paixões, das concupiscências, cingir os teus lombos com a verdade, esperando a graça de Deus. Você já está com a mente preparada para isso. O Senhor já te instruiu. Agora é você e Deus. Agora, tome cuidado. Por quê? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque tudo que nós vimos anterior aqui é segundo Cristo. Você aprendeu nele, você precisa andar nele. Você foi ensinado nele. Tem alguma coisa aqui do dedo do homem? Não. Nós estamos pregando a palavra. Não é o que eu acho, o que eu penso. Fica de parte aqui o meu achismo. Nós falamos o que a palavra de Deus está pedindo que nós venhamos fazer como filhos de Deus. Agora, tome cuidado, para que vocês não venham se enganado por tradição de homens, rudimentos do mundo, por vãs filosofias, se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua quê?
mente carnal ou carnal compreensão. Tome cuidado para que ninguém venha para a vida de vocês, sendo árbitro sobre vocês, menosprezando vocês, dizendo que são pessoas que vão interceder e mediar vocês com Deus, que está vindo anjo aí rodando e manifestando. Falsa humildade, choro, lágrima de crocodilo. Você precisa ajudar essa obra. Socorro da obra de Deus. E eu choro pela tua vida. Eu clamo por você. Cuidado, não se rede por isso. Não caia nessa. Irmão, estou pagando o preço por sua vida, viu, irmão? Você está pagando o preço por minha vida? Não, irmão, precisa não. Eu já tenho dono. Já foi pago. Tome cuidado. Não deixe que ninguém faça árbitro sobre você. Com pretexto de humildade, culto de anjos. O anjo me revelou, viu, irmão? Tem um anjo no meio da congregação. Cuidado, irmão. Você não foi chamado para viver isso não, amado. Olha lá, 23. As quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação de quê? Da carne. É só para a satisfação da carne. Isso é lindo, e gente cai, e gente levanta, e Deus está passando aí, e o homem dá mão furada, e os homens vão manipulando, e as pessoas acreditando que é Deus, é Deus nesse manto, é Deus nesse negócio. Tem nada disso, irmão. Deus está nessa candacova. Teatro. Não vai nisso não, irmão. É porque eu estou falando? Não é a palavra que está falando aí, ó. Onde tem especialistas para colocar a mão na cabeça para alguém cair. E quando alguém chega que tem esse engano em si, aí eles colocam logo no lugar de honra. Não, é aquilo ali, ó. Botou a mão. Eu lembro como hoje, a primeira vez que eu coloquei a mão em alguém, que alguém caiu, ufa, eu quase que ia ser consagrado apóstolo. Foi. Eu não colocava a mão em ninguém caiu. No dia que eu coloquei a mão em alguém caiu, ufa, joga o menino cá pra frente para o altar. Tá ungido, consagrado, revestido. Coisa da religião, irmão. Você chega lá, isso é culto de homens, é tradição de homens. Você chega lá, um irmão comum, tá aí, normal, no meio aí do povo. O louvor começou, tá todo mundo tranquilo. Mas se você se destacar entre a multidão e dar um ralai, pode ter certeza que domingo que vem tu vai estar aqui. Ai, meu pai. É assim que eles fazem, irmão. Aí a pessoa se enche disso. Oh, glória. A pessoa quer destaque, a religião faz isso. Olha, amados, isso é sério, é uma vergonha. A graça manifesta isso. Tem lugar que está assim, ó, só atrás dessas coisas. Só atrás disso, não tem mais nada, só isso. O irmãozinho do som, irmão, tu viu? Aquele irmão ali falou de tonalidade diferente, tu viu? Eu vivia isso na religião. Tu viu? O dali falou Saravaia Saia. O outro falou Xeramaia Naia. Gosta? Vaidade. Agora eu vou te falar uma coisa, amado. A graça de Deus requer humildade para você abrir mão de todas essas baboseiras. Me perdoem meus irmãos aqui que se dizem pentecostal. Não sei por que se dizem pentecostal. Eles não estão lá na festa de Pentecostes, então não sei por que se dizem pentecostal.
Mas, irmão, abre os olhos, amado. Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Cristo. O Evangelho de Deus é muito simples, amado. O problema é que as pessoas não querem a simplicidade do Evangelho. As pessoas querem novidades. As pessoas não têm mais paciência para sentar, para ouvir uma palavra assim, racional, normal, natural, aprender, sair. Olha, eu sei o que eu tenho que fazer. A palavra de Deus me instruiu assim. A fé foi gerada em mim. A pessoa não quer isso. As pessoas querem oba-oba, emocionalismo, e toca a mão, e cai, e vira, e soa, e passa o lenço aqui, porque se a minha camisa não sair aqui cheia de suvaqueira, eu não fui usado. Ai, meu Deus. Eu pegar antes no sistema e não suar? Eu não peguei. Eu tenho que suar, irmão. Tem que suar para os irmãos ver que eu tentei impressionar. O Evangelho quebra tudo isso. Destrói tudo isso. Eu sinto muito, o Evangelho decepciona você, religioso. Não é atraente para você. Essa palavra não interessa para quem não ama a verdade. Porque essa palavra vai mudar a nossa vida. Essa palavra vai trazer prosperidade. Essa palavra vai trazer paz. E na vida daqueles que querem viver fantasias religiosas, eles vão ser enganados aí por venda de doutrinas. Mas para isso, tome cuidado. Porque isso tudo, é só para satisfação da carne. É só para a carne, irmão. Mais nada. E por causa disso, olha o perigo aí, ó. Dentro de outro contexto, é claro. E por este motivo, Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito o quê? A mentira. O povo começa a acreditar na mentira porque não ama a verdade. Eles começam a dar crédito na mentira. 12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Antes tiveram prazer onde? Na iniquidade. Não ama a verdade, tem prazer na iniquidade. Não aceitam a palavra de Deus. Provérbios capítulo 12, eu vou estar encerrando. Eu falei desse assunto semana passada, mas não foi para o ar. Provérbios 12, 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão, ele é estúpido. Tem gente que não ama a instrução, o ensinamento. Ele rejeita a repreensão. Meu amado, o Evangelho veio para nos repreender e nos tirar da forma que nós tínhamos de viver, amado. Olha, você precisa amar. Amar o conhecimento. 1:24. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendia a minha mão, e não houve quem desse atenção. Então ele clamou, mas o povo recusou. Ele estendeu a mão, ninguém deu atenção. A palavra de Deus é essa mensagem é esta mão que está estendida para ensinar, para repreender, para corrigir. Não a repreensão humana, mas a repreensão que vem do próprio Espírito. Clamei e recusastes, estendi a mão, não houve quem desse atenção. E aí? Como diz minha filha, e aí? 25. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. 26, 27. Também, de minha parte, eu me virei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. 27. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. E aí, irmão? Ele repreende, ele corrige, ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade, que venhamos viver esta palavra, mas as pessoas resistem a isso. (28, 29). Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Senhor, eu estou aqui nessa madrugada. Não adianta clamar de madrugada, não adianta fazer jejum. Rejeitou a repreensão, rejeitou o conhecimento de Deus. Pode gritar,
Ele não responde. E aqui eu pego aqui uma brecha para dizer que é por causa disso que muitas pessoas, agora aqui, ó, no campo da graça, no meio do campo da graça, muitas pessoas estão insatisfeitas, infelizes, porque mesmo em graça, tem rejeitado. Tem negligenciado. Tem brincado com Deus. Mesmo em graça. Não leva a sério. 30-31 Provérbios. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Vocês vão viver a vida de vocês. O que vocês plantarem, vocês vão? É isso que a palavra está dizendo. E foi isso que Paulo disse. O que o homem semear, isto mesmo ele se fará. Deus deu a palavra, Deus. Deus deu o conselho, deu. Deus deu a repreensão, deu. Você aprendeu? Amém. Cingiu os teus lobos? Cingiu. Está sóbrio? Sabe o que tem que fazer? Sim. Viva agora em nome de vida por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Olha aí. 32-33 Provérbios. Porque o erro dos simples os matará, o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me deu ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Mas o que me deu ouvido, tem que dar ouvido. Habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Por quê? Porque aceitou o conselho, aceitou a repreensão, aceitou a disciplina. E diga-se de passagem, ele disciplina quem? Ele disse, se o filho está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Então ele disciplina quem ama. E encerramos aqui, Hebreus 12:11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria. Ninguém gosta de ser corrigido, né, amados? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, a verdade é essa. Por mais que você esteja errado, você não gosta de ser chamado a atenção, principalmente se for em público. Ninguém gosta. Isso é do ser humano. Você errou, alguém vai te corrigir, vai disciplinar, você não gosta. Geralmente as pessoas não aceitam. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por elas. Uma vez que você recebe essa repreensão, vinda, não é do homem, não é do pastor presidente, não é do líder, vinda do próprio Deus, do próprio Espírito, você na sua casa, meditando, o Espírito falando com você, meu filho, minha filha, é assim, eu aprovo isso, assim não, tudo é lícito, nem tudo convém. Deus vai nos ensinando, nós vamos nos submetendo a esta palavra, e esta palavra vai produzindo fruto de justiça em cada um de nós, que somos exercitados por elas, amém? Essa palavra precisa exercitar o teu entendimento, amém, amados? Graça e paz, até o nosso próximo encontro, permitindo o Papai do Céu.